TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 26 de julho, e veja o que vai ser destaque na edição de hoje. General da Reserva do Exército admite ao Supremo Tribunal Federal que redigiu o documento que previu o assassinato de Lula. Veja sobre o morango do amor, a febre do doce, que tem explicação. Veja a análise de nutricionistas. Indígenas e cientistas se unem no México para salvar anfíbio considerado um tesouro. Governo federal sanciona a lei que reconhece fibromialgia como deficiência. Familiares, fãs e amigos se despedem da cantora Preta Gil em um velório no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Irã lança satélite de comunicação da Rússia. Anvisa suspende suplementos com ômega 3 e vitamina D. Veja os lotes afetados. Vem com a gente que o Sábado News de hoje só está começando. A gente já começa o Sábado News de hoje falando que o general da Reserva do Exército confirmou ao Supremo Tribunal Federal que redigiu um documento que planejava o assassinato do presidente Lula. O texto faria parte de um complô pelo qual o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado em seu julgamento por golpe. O general da Reserva do Exército, Mário Fernandes, confirmou ao Supremo Tribunal Federal que redigiu um documento que planejava o assassinato do presidente Lula. O STF acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de ser o mentor de um suposto plano fracassado para impedir a posse do atual chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, após as eleições de 2022. Segundo a acusação, a suposta tentativa de golpe incluía até mesmo um plano, apelidado de Punhal Verde Amarelo, para assassinar Lula. O general Mário Fernandes, então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, confirmou ao STF que redigiu e imprimiu o documento, mas disse que se tratava apenas de um pensamento seu e que não o compartilhou com ninguém. A acusação aponta que o militar levou o plano à residência presidencial da Alvorada para tratativas com Bolsonaro em 6 de dezembro de 2022. Nesse mesmo dia, o então presidente recebeu a minuta de um decreto que contemplava medidas excepcionais para anular o resultado das eleições, segundo os investigadores. O suposto plano Punhal Verde Amarelo seria executado em 15 de dezembro e também incluía o assassinato do então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, que atualmente preside o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão. E olha, Israel Correia viveu da pesca em Pautzaro durante 5 décadas. Agora, no mesmo lago, ele se dedica a salvar o achoque, uma salamandra considerada um elite no México. O motivo é a capacidade surpreendente do animal de regenerar os próprios órgãos. Os moradores do entorno do lago Pátzcuaro, em Michoacán, no oeste do México, viveram da pesca por décadas. Mas agora, alguns se dedicam à coleta de ovos do achoque, uma salamandra capaz de regenerar os próprios órgãos. O anfíbio também possui propriedades nutricionais e medicinais para o tratamento de doenças respiratórias. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o achoque está criticamente ameaçado. Os motivos para isso são a pesca excessiva, a poluição e a extração de água do habitat do animal no estado de Michoacán. En respuesta a esto,
Em resposta a isso, como uma das estratégias e ações que estão sendo tomadas, temos o que se conhece como conservação ex situ, ou conservação em cativeiro. Esta é uma estratégia da biologia da conservação que é aplicada a espécies seriamente ameaçadas ou mesmo extintas na natureza. Espécies que estão seriamente ameaçadas ou incluso que estão extintas em seu meio natural. Os ovos coletados pelos pescadores são levados a um laboratório da Universidade Michoacana, onde eclodem. Depois que os animais crescem, eles retornam às instalações dos pescadores até estarem prontos para serem soltos. O objetivo principal de nós como pescadores é resgatar todo o que se está... Nosso principal objetivo é resgatar tudo o que estava se perdendo e devolver ao lago. Não negociamos nem vendemos nada. Tudo é para devolver ao lago. Não negociamos nós acá de que nós vendemos, senão é todos para o regresso ao lago. O axoque é parente do arrolote, natural de Xochimilco, ao sul da cidade do México, que praticamente desapareceu por completo da natureza. Primeiro, o objetivo era para novamente tê-los no lago. Primeiro, o objetivo era ter os axoques no lago novamente. O segundo objetivo era que nossas novas gerações os conhecessem, porque os pais falavam para as crianças do axoque, mas fisicamente eles não conheciam. Fisicamente não o conheciam. O axoque pertence ao gênero Ambistoma, estudado pela ciência devido à extraordinária capacidade de regenerar membros mutilados e partes de órgãos como cérebro e coração. A importância que se lhe está dando a estas espécies são que a importância dada a esta espécie é devida a muitos traços da biologia e fisiologia dela. São organismos modelo para muitas pesquisas, especialmente na área médica. Investigações, sobretudo médicas. A pele do anfíbio possui combinações de cores que podem torná-lo imperceptível. De acordo com lendas do povoado de Pátzcuaro, ele foi originalmente um deus maligno que se escondeu na lama do lago para fugir do castigo de outras divindades. Hoje, a colaboração entre cientistas e indígenas resultou em uma população estável de axoques, com cerca de 80 a 100 indivíduos. Mas este número ainda é muito menor do que há 40 anos. Agora vamos mudar completamente de assunto porque a mídia estatal iraniana anunciou que um foguete russo lançou um satélite de comunicações iraniano no espaço na sexta-feira. A iniciativa é a mais recente conquista de um programa aeroespacial que há muita preocupação dos governos ocidentais. Imagens divulgadas pela agência espacial russa Roscosmos mostram o lançamento de um foguete Soyuz a partir do cosmodromo de Vostochny, no leste da Rússia. Segundo a mídia estatal iraniana, o foguete transportava o satélite de comunicações iraniano Nahid-2, desenvolvido por engenheiros do país. O Nahid-2 pesa cerca de 110 quilos e foi projetado para testar tecnologias de comunicação em órbita terrestre baixa. Apesar do avanço tecnológico, o lançamento reacende preocupações no Ocidente. Os Estados Unidos e a Europa temem que o programa espacial iraniano possa ser usado para aprimorar mísseis balísticos de longo alcance. O Irã, por sua vez, afirma que seus lançamentos têm fins exclusivamente pacíficos e científicos. O novo lançamento foi anunciado pouco antes do início das negociações nucleares entre o Irã e a Grã-Bretanha, França e Alemanha em Istambul, na Turquia. Em setembro do ano passado, o Irã revelou o lançamento do satélite de pesquisa Chandrayaan-1, usando um veículo transportador produzido pela Divisão Aeroespacial da Guarda Revolucionária. 3 meses depois, confirmou o envio de sua carga útil mais pesada até o momento, usando um veículo transportador de satélite também fabricado localmente. Agora vamos para o intervalo rápido e no próximo bloco tem muita coisa. Veja sobre o morango do amor. A febre do doce tem explicação? Veja análise de nutricionistas. E também o governo federal sanciona a lei que reconhece fibromialgia como deficiência. Além disso, tem bloco de esportes e muito mais no nosso Sábado News. Não sai daí, a gente volta já. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, a sua noite com muita informação no Jornal Mundial às 21 horas da noite.
Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante. Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Juntos construímos uma história que só está começando. TV Mundial, há 3 anos a verdade em primeiro lugar. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. Sábado News de volta aqui na tela da TV Mundial. Seja bem-vindo você que chega agora e aqui amanhã de sábado com muita informação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei muito legal, uma lei que reconhece a fibromialgia como uma deficiência para fins legais. A medida garante o acesso de pacientes com síndrome a uma série de direitos até então restritos a pessoas com deficiência já reconhecida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira uma lei que reconhece a fibromialgia como uma deficiência para fins legais. A medida garante o acesso de pacientes com a síndrome a uma série de direitos até então restritos a pessoas com outras deficiências já reconhecidas. A nova regra entra em vigor em 180 dias e será aplicada em todo o território nacional. Entre os benefícios que pacientes com fibromialgia terão acesso com a nova lei estão cotas em concursos públicos e seleções de emprego, isenção de IPI, ICMS e IOF na compra de veículos adaptados, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença mediante avaliação pericial, benefício de prestação continuada, o BPC, no caso de baixa renda, e pensão por morte em situações em que a incapacidade para o trabalho for comprovada. A fibromialgia pode provocar dores generalizadas, fadiga, distúrbios do sono, alterações cognitivas e sintomas emocionais como ansiedade e depressão. Apesar de variar de pessoa para pessoa, os sintomas podem ser, em muitos casos, considerados incapacitantes. A avaliação para o reconhecimento será feita por uma equipe multiprofissional que deverá analisar o grau de limitação funcional e social enfrentado por cada paciente. O relator do projeto, que virou lei, foi o senador Fabiano Contarato, do PT. Ele disse que a norma corrige uma injustiça histórica com milhões de brasileiros que sofrem com dores crônicas e pouca credibilidade social. De extrema importância. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a venda e o uso de 8 lotes do suplemento D-ômega, que é o ômega 3 mais vitamina D da marca DVN Pharma. A decisão foi dita no Diário Oficial da União. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a venda e o uso de 8 lotes do suplemento D-ômega, ômega 3 mais vitamina D, da marca DVN Pharma. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A ação foi motivada por um erro na declaração do prazo de validade dos produtos, identificado pela empresa Divina Distribuidora de Vitaminas Naturais, LTDA, fabricante do produto, que comunicou à Anvisa o recolhimento voluntário dos lotes. Confira os lotes suspensos: 7062000124, 7062000225, 706200325, 706200425, 706200425,
2000525, 706800125, 706800225, 706800325. Segundo as regras da Anvisa, informações incorretas sobre a validade de alimentos e suplementos são proibidas, como prevê o artigo 4º da RDC 727/2022. Familiares, fãs e amigos se despediram da Preta Gil, cantora vítima de complicações do câncer. A despedida foi em um velório no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aberto ao público para despedida de fãs, também de familiares, também teve artistas lá. A gente vai conferir agora na reportagem como foi toda essa despedida ontem, a cantora Preta Gil. Com um caixão claro, o velório da cantora Preta Gil reuniu familiares, amigos e uma multidão de fãs no Teatro Municipal no centro do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Os mais próximos foram todos vestidos de branco. Pouco antes das 2h da tarde, a cerimônia de despedida foi encerrada para o público e, por volta das 3h da tarde, saiu em cortejo até o cemitério e crematório da Penitência. No fim da tarde, outro ritual foi realizado para os mais íntimos antes de o corpo ser levado para a cremação. O pai, Gilberto Gil, chegou no início da tarde acompanhado da mãe de Preta, Sandra Gadelha, da madrasta Flora Gil e da irmã Bela Gil. Ao entrar no teatro, deu um beijo na testa da filha. Uma das dezenas de coroas de flores foi enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira-dama, Janja, o representou ao lado da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Fãs formaram fila na Cinelândia logo cedo. A prefeitura montou um caminho gradeado na praça para ordenar e facilitar o fluxo da despedida. O corpo chegou ao teatro escoltado por batedores da Guarda Municipal, vindo do cemitério e crematório da Penitência, na zona portuária, onde mais tarde será cremado. No rápido percurso, o comboio passou pelo circuito dos megablocos no centro. Esta semana, o trajeto ganhou o nome da artista em uma homenagem póstuma. A cantora costumava arrastar multidões com o Bloco da Preta. A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de interdições e bloqueios na região do Teatro Municipal. As restrições se estendem até às 6h da noite desta sexta-feira. E foi do jeito que ela queria. Todos os tipos de homenagem e despedida foi do jeito que ela queria. E em nome de toda a TV Mundial, a gente repassa as nossas condolências aos familiares e amigos íntimos da Preta, uma grande cantora que o nosso Brasil já teve e vai ficar marcado na nossa história. Agora vamos mudar completamente de assunto. Uma casquinha de um vermelho reluzente que na primeira mordida revela um morango igualmente vermelho envolto por uma camada de brigadeiro. O morango do amor, doce mais viralizado na internet nos últimos tempos, é realmente muito mais tentador do que o original, maçã do amor. E eu lhe confirmo. Uma casquinha de um vermelho reluzente que na primeira mordida revela um morango igualmente vermelho envolto por uma camada de brigadeiro. O morango do amor, doce mais viralizado da internet nos últimos tempos, é realmente muito mais tentador do que a original maçã do amor. Mas por que o doce é tão atrativo e ficou tão popular nas redes? Segundo as nutricionistas, a popularidade tem dois motivos principais: o apelo visual e o lado emocional. Mas nem só de fama vive o morango do amor. É importante também pontuar que nenhum alimento é proibido para quem tem uma alimentação saudável, mas o doce tem alto valor calórico e assim deve ser consumido com moderação.
não é só a combinação de sabores, com o azedinho do morango e o doce do brigadeiro, e texturas, o caramelo crocante e o brigadeiro macio, que tornaram um doce tão popular. Segundo as nutricionistas, o aspecto visual é um ponto fundamental para despertar a vontade de experimentar a sobremesa. Camille Perella Coutinho, nutricionista e doutora em ciências de alimentos pela USP, pontua que o cérebro humano é muito sensível a estímulos visuais, especialmente quando envolvem cores vibrantes e brilho, como é o caso do morango do amor. Além da beleza do doce ser responsável por estimular a vontade de comer, é uma sobremesa que tende a provocar boas lembranças, outro ponto essencial para sua popularidade. Isso porque nosso comportamento alimentar não é apenas influenciado pelos sentidos, mas também pela história particular de cada um. O doce por si só já traz uma sensação de desejo, remete ao comportamento primitivo de busca por bem-estar. Mas, segundo a nutricionista e pesquisadora do Food Research Center, Eliana Bristrich Giuntini, é o emocional combinado ao visual que provoca a sensação de prazer e traz memórias afetivas gostosas. Ainda que um docinho de vez em quando não faça mal, algumas pessoas precisam ter cuidado com alimentos com alto teor de açúcar, como o morango do amor. O mesmo é recomendado para pessoas com obesidade, colesterol alto ou triglicérides elevados. As crianças também devem consumir esse tipo de doce com moderação. Olha, eu concordo com o que foi dito. O preço até que é lá em cima, mas claro, é uma febre, tá todo mundo comprando, mas que coisa mais deliciosa, meu povo. Você que não provou, prove, porque isso é muito bom. E com certeza, na minha opinião, é melhor do que a maçã do amor. Mas é muito gostoso e realmente está sendo muito lucrativo, né? Isso é bom também para o empreendedorismo, o comércio, né, brasileiro, confeiteiros e confeiteiras estão ganhando muito por causa disso, e isso também é muito bom. E o doce também é muito bom. Você que ainda não provou, prove. E agora eu vou falar com o Eduardo Pires, que ele vai atualizar sobre o mundo esportivo. Já divide ela aqui comigo. E aí, meu amigo, bom dia para você. Quais são as informações do mundo esportivo que você traz? Bom dia, Caio Teles. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Sábado News. É uma honra, a partir de agora, também aqui no Sábado News, fazer o quadro de esportes aqui nesse sábado. Vamos às notícias. O lateral direito Mike acertou a sua transferência para o Santos. A informação foi divulgada pelos jornalistas Lucas Musetti e André Hernan. O jogador de 32 anos é aguardado para assinar contrato com o Peixe no início da próxima semana. Ele tem vínculo com o Palmeiras até o final do ano, que concordou em liberar Mike de forma antecipada. O Grêmio também tentou a contratação do experiente lateral direito, oferecendo condições financeiras melhores. Porém, Mike escolheu o Santos, com quem deve assinar até 2027, segundo o jornalista André Hernan. O Flamengo segue ativo em busca de reforços no futebol europeu. O clube fez uma proposta pelo atacante Lucas Beltrán, atacante argentino da Fiorentina. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo. Segundo ele, o Flamengo já ofereceu 15 milhões de euros à Fiorentina. Beltrán tem 24 anos e foi vendido pelo River Plate, ao clube italiano há 2 anos. O Flamengo chegou a um acordo com o clube espanhol Atlético de Madrid pela contratação do ponta esquerda brasileiro, ou ala, Samuel Lino. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrício Romano. Segundo ele, a transferência vai custar 22 milhões de euros e o acordo também prevê 2 milhões de euros em possíveis bônus. O Botafogo não estava otimista pela contratação do atacante Mehdi Taremi. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O Glorioso buscou formas de viabilizar a negociação com o iraniano. No entanto, os valores envolvidos à concorrência no mercado
devem impedir a transferência. Ainda de acordo com o jornal o Globo, clubes da Premier League também desejam Taremi. Além disso, o salário do atacante de 33 anos aproximadamente é de 2,5 milhões e é considerado alto. Enfim, essas foram as informações do esporte. Caio Teles, mais uma vez uma enorme satisfação poder aqui estar falando contigo agora no Sábado News. E voltamos com você, para você ter um ótimo sábado, bom final de semana e até a próxima. Vai, Caio Teles. Obrigado, Eduardo, pelas informações do mundo esportivo. Muito obrigado por suas informações. Um bom sábado para você. Tchau, tchau. E o Sábado News vai ficando por aqui, meu povo. Para rever as nossas reportagens e edição de hoje, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esquece de seguir as nossas páginas no Instagram, tá? @TV Mundial OFC, tá passando aqui na sua tela. E o nosso portal de notícias, 05 Notícias, 24 horas por dia, ligado com a informação. Amanhã tem revista do domingo, às 19 horas, com Clara Bezerra e muita informação. Um bom dia para você, aproveite seu final de semana e nos vemos no Boa Tarde Mundo na terça-feira. Tchau, tchau! TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.